Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje. O nosso tema é a interpretação dos sonhos como ferramenta de autoconhecimento e autorregulação emocional. Nessa aula eu vou te mostrar como os seus sonhos podem te revelar exatamente o que precisa ser cuidado em você, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Além disso, eu também vou mostrar como você pode interpretar esses sinais, os sinais que vêm através dos seus sonhos, com precisão usando uma ferramenta que cabe aqui, olha, na palma da sua mão. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Nesse exato momento, enquanto você me ouve, mais de 50% das mulheres brasileiras dizem estar no limite do cansaço emocional. E dessas, uma a cada três já foi diagnosticada com a síndrome do burnout. Eu, inclusive, sou uma delas. Mas não para por aí, infelizmente. Mulheres têm quase o dobro de chances de desenvolver ansiedade e depressão em relação aos homens. A cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão, 7 são mulheres. Não só as que trabalham em grandes empresas, mas também são professoras, terapeutas, mães solo, mães atípicas, empreendedoras, ou seja, mulheres. Mulheres assim como eu, como você, que estão nesse exato momento exaustas e sobrecarregadas. Mas sabe o que mais dói nisso tudo? É que essas dores acontecem todos os dias. Tem mulheres que realmente acordam todos os dias com essa dor emocional, com essa exaustão emocional. E de tanto que essas dores se repetem, elas acabam atingindo o corpo físico, trazendo dores reais, físicas, para o corpo dessas mulheres. E esse é um grande desafio, diminuir essas estatísticas. Mas o que que isso tem a ver com a interpretação dos sonhos? Bom, o tema da aula de hoje é a interpretação dos sonhos como uma ferramenta de autoconhecimento. Ter essa ferramenta em suas mãos com tanta facilidade vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autorregulação emocional, de tomada de decisões mais precisa, porque a partir do momento que você sabe interpretar os seus sonhos da maneira correta, você passa a se conhecer mais. Tudo se torna mais claro, mais evidente. E assim você consegue ter decisões, tomar decisões mais assertivas na sua vida, diminuindo o grau de ansiedade, de tristeza, de angústia e até mesmo de dores físicas. Você vai se conectar com quem você verdadeiramente é, com o seu inconsciente, e vai trazer para o seu consciente aquilo que você precisa para cuidar melhor de você. Esse é o nosso grande desafio. Como mudar essas estatísticas? Utilizando a interpretação dos sonhos. Vamos ver? Você já acordou assustada com um sonho que não fazia o menor sentido, mas te deixou totalmente perturbada o dia inteiro? Chegou ao ponto de ligar para uma amiga, de ligar para um parente, de ligar para alguém próximo para contar esse sonho que você teve? Pois é, isso é mais comum do que se imagina, né? Uma vez, uma amiga me contou que ela conhecia uma pessoa que teve um sonho que o marido estava a traindo. Ela ficou tão nervosa, ela ficou tão agitada que ela acordou brigando com o marido. Você é um cachorro, você é um safado, você não vale nada, porque você estava me traindo. E o marido parado ouvindo aquilo tudo, porque eu descobri que você estava me traindo. E aí ele perguntou: "Da onde que você tirou isso? Eu estava te traindo, mulher, para da onde você tirou?" A resposta dela foi surpreendente: "Você estava me traindo nos meus sonhos." Parece loucura, mas o sonho dessa mulher era tão vívido, era tão real, ao ponto de que ela realmente começou a chamar a atenção do marido por aquela traição que só existiu no sonho dela. E qual é o problema que nós vemos aqui? Era só um símbolo, mas a confusão foi real. Muitas pessoas acreditam que os sonhos são presságios, que os sonhos são avisos. De certa forma, são sim. São presságios, são avisos, mas são presságios e avisos do seu inconsciente. Muitas vezes nós temos percepções do todo, de tudo aquilo que nos rodeia. Temos essa percepção, mas não conseguimos decodificar essas percepções. E esses códigos, essas percepções, nos são mostradas através dos sonhos, através das simbologias. Mas então quer dizer, se eu sonhar com meu marido me traindo, é sinal de que ele está me traindo? Não necessariamente. A gente precisa avaliar todo o contexto que está por trás desse sonho. Sonhar com cobra, gente. Quem nunca sonhou com cobra, né? E se assustou com isso. Nossa, sonhar com cobra. O que é sonhar com cobra? O que vem na sua mente quando você pensa no sonho com uma cobra? Traição. Não tem jeito. Todo mundo pensa nisso. Nossa, sonhei com cobra. Alguém vai me trair. Alguém vai me passar a perna. Alguém vai. Pode até ser, porque você associou esse símbolo da cobra com
a traição, mas não necessariamente é uma traição. E sonhar com dente, então, gente, vai morrer alguém, né? É morte na certa. Alguém vai passar dessa para melhor, vai fazer, já arrasta para cima, né? Como o pessoal fala hoje em dia. Fato é que todos os dias morrem pessoas. E aí a gente sonha com dente e já fala: nossa, eu sonhei com dente, alguém vai morrer. Aí morre um artista, morre alguém que a gente conhece lá do outro lado do mundo. Falei, eu sonhei com dente, olha aí, fulano de tal morreu. Mas muitas vezes não tem nada a ver o teu sonho com dente com a morte especificamente. O fato é que ao associarmos essas simbologias com crenças populares, isso causa na gente uma certa ansiedade e preocupação. É ou não é verdade? As pessoas acordam com palpitações, inseguras, culpadas ou até mesmo agressivas com alguém, como foi o caso dessa moça que sonhou que o marido estava traindo ela, por causa de um sonho, muitas vezes, mal interpretado. Na maioria das vezes, um sonho mal interpretado. Crenças populares equivocadas se espalham, como eu já falei. Cobra, então, é traição. Dente é o quê? É morte. Socorro, meu Deus do céu, o que que vai acontecer a partir desse sonho? Todo mundo repete a mesma coisa, mas ninguém entende o que está por trás dessa simbologia. Da onde que se tirou que cobra é traição? Será que é dos contos lá de Eva, né? Esses contos bíblicos? De onde que surgiu essa ideia? De onde que surgiu a ideia de que dente é morte? Isso pode gerar pânico a depender da pessoa que sonha, né? Vai reforçar superstições e desconectar a pessoa de si mesma. Por quê? Poxa, eu sonho com dente, eu acredito que alguém vai morrer, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar ansiosa, eu vou pensar, meu Deus, quem é que vai morrer agora, né? Será que é alguém da minha família? Será que sou eu? Meu Deus, será que é a minha pet? Será que é ela que vai morrer? Então, isso causa uma certa desconexão, né? Causa essa ansiedade, essa angústia dentro de nós. Vivemos hoje numa sociedade emocionalmente desregulada, onde nosso inconsciente quer o tempo todo pedir socorro durante a noite. E ele usa os sonhos para isso, com diversas simbologias. E, na verdade, quando ele usa essas simbologias para pedir socorro, ninguém escuta. Em vez disso, a gente fica lá brigando com o marido que estava traindo, né? Já pensou em alguém aí que já teve esse sonho? Será que foi você? A gente fica preocupada, a gente fica ligada nessas crendices populares. Isso é terrível, né, pra gente. Atinge o nosso pessoal porque a gente vive ansiosa, sem clareza, quando a gente tem um sonho que a gente acorda pensando naquele sonho o dia inteiro, acorda muitas vezes até com mal-estar, né? Devido àquele sonho que nós tivemos, isso causa ansiedade e isso não traz clareza pra gente. Isso atinge a nossa vida familiar, porque uma vez que eu estou ansiosa, uma vez que eu estou em alerta por conta de um sonho, eu posso ficar nervosa, eu posso entrar em desequilíbrio emocional e sem perceber, muitas vezes eu descarrego nas pessoas que estão próximas de mim. É no filho, é no parceiro. Isso também pode atingir o nosso profissional. Porque se eu estou nervosa, se eu estou ansiosa, se eu não paro de pensar nesse sonho, em alerta o tempo todo, isso pode fazer com que o meu desempenho caia. E muitas vezes eu não sei por que que o meu desempenho caiu. Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Porque ao invés de você estar com foco no seu trabalho, você está com foco numa possibilidade, num suposto presságio, num suposto aviso do futuro, né? Muitas vezes a gente pensa assim. E atinge nosso social também, porque a gente continua alimentando crenças que travam a nossa evolução, que nos paralisam. Então, se a gente sonha com cobra, alguém vai me trair, eu vou ficar em alerta, eu não vou me desenvolver, né? Eu vou ficar parada ali no tempo, pensando nisso o tempo todo, e isso pode prejudicar. O nosso inconsciente é como um arquivo, nesse aí que você está vendo na tela, nesse exato momento, com várias pastas suspensas. O que que você quer dizer com isso? Que todas as nossas memórias são guardadas nesses arquivos, memórias conscientes e memórias inconscientes. Então, toda vez que eu ando na rua, a cada piscada que eu dou, nossos olhos funcionam como uma máquina fotográfica. A cada piscadinha que eu dou é como se eu estivesse tirando uma fotografia. E essa fotografia vem aqui para esse arquivo que o nosso inconsciente gerencia. Então, se eu estou passando lá na rua, vejo pessoas que eu nunca vi. Sabe quando você sonha com pessoas que nunca viu? É isso. As pessoas estão passando próximas de você está vendo essas pessoas, mas não está se importando, porque você não as conhece. Mas os seus olhos estão ali, fotografando a
imagem dessas pessoas. E essas imagens vão todas para os arquivos. Passou na rua, viu a placa do dentista, com aquele dente enorme, com uma luz neon azul, né, bem grande. E aí você olha para a placa, mas não se importa com aquela placa, porque afinal de contas você não vai no dentista, não está precisando do dentista, mas você olhou para a placa, mesmo que tenha sido bem rapidinho. Se você olhou para aquela placa, os seus olhos vão fotografar aquela imagem e aquela imagem vai para o arquivo que o nosso inconsciente gerencia. E quando os sonhos acontecem, é justamente quando o inconsciente quer falar com você a respeito de algo que diz respeito a você. Olha que coisa incrível! Só que ele precisa de símbolos, ele precisa de personagens, ele precisa dar vida a esse sonho. Então, o que que o inconsciente faz? Ele pega esses símbolos desse grande arquivo e que você, ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, foi guardando. Então, ele pega pessoas que você nunca viu, coloca lá no teu sonho. Ele pega pessoas que você já viu, coloca lá no teu sonho. Ele pega coisas que você fotografou ao longo da sua vida, inclusive o dente, né? Que vai parecer lá no teu sonho meio psicodélico, né? Aquela coisa, aquele dente flutuando, cheio de neon azul que você não está entendendo, aí você acorda, nossa, vai morrer uma pessoa. Não, foi um símbolo que o seu inconsciente acessou para colocar no seu sonho, para te dizer alguma coisa, não necessariamente que alguém vai morrer. Incrível, né? Como que funciona o nosso sistema, o nosso corpo e como que o inconsciente ele fala com a gente. Na verdade, ele não grita, ele poderia até ser um pouco mais claro, né? Mas não é. Né? Ele não consegue ser claro com a gente. Então, ele sussurra. O que quer dizer isso? Ele mostra o que ele quer falar através dos sonhos, usando símbolos, usando símbolos muito fortes nos nossos sonhos. O problema é que a maioria das pessoas tenta interpretar os seus sonhos procurando o quê? O Google. Ah, sonhei com dente. Então, o que que eu vou fazer? Vou procurar no Google. O que que é sonhar com dente? O que que é sonhar com cobra? O que que é sonhar com tsunami? Quem nunca procurou isso? O que que é sonhar que eu estou levitando, que eu estou voando? O que que é sonhar que eu estou pelada na rua? São sonhos muito comuns. E a gente encontra, sim, o significado desses sonhos na internet, mas totalmente desconectado com os sentidos reais. Porque quando a gente busca esses significados na internet, esses símbolos, eles são literais. Eles servem para toda e qualquer pessoa. Só que os nossos sonhos desrespeitam com as nossas vivências, com aquilo que a gente precisa resolver e não com o senso comum. Por isso que essas interpretações de internet não vão servir para você. Os sonhos são metáforas e cada pessoa tem a sua linguagem simbólica. Por isso que não serve para você. E os presságios e a magia e a espiritualidade, como que ela se manifesta através dos nossos sonhos? Lu, isso é possível? Eu até, se você acredita nisso, sim, é possível. Porque, primeiro, a espiritualidade. A espiritualidade, ela primeiro precisa estar dentro de você. Ela precisa primeiro existir em você. Se ela não existe em você, você não consegue perceber. Ah, mas eu vejo, eu ouço, não acredito. Tudo bem, mas ela já está em você. Faz parte do seu sistema, do seu corpo, da sua mente. Então, sim, ela pode se manifestar através dos seus sonhos e através do seu inconsciente, porque existe essa ligação sua com a sua espiritualidade, independente da sua crença. E a magia e o presságio, ora veja, todos nós somos seres ancestrais. Carregamos códigos, crenças, padrões que eu chamo de DNA social. É como se fosse um DNA ancestral mesmo. Trazemos isso, olha, aqui no nosso corpo, na nossa memória ancestral. E muitas vezes esses códigos, essas crenças, esses padrões se manifestam através de sonhos, para nos ajudar de alguma forma. Ah, é sobre o outro? Não, é sempre sobre nós. Eu, por exemplo, já tive sonhos que eram avisos, né? De pessoas que vinham, me chamavam, eu sentia inclusive cheiro muito forte, e me chamavam e avisavam: olha, olha isso aqui, olha esse perigo que essa pessoa está passando. E eu ia lá, avisava. Mas, Lu, você não falou que era que os sonhos dizem respeito a você? Sim, dizem respeito a mim. Ora, eu estava preocupada com essa pessoa, né? Com a qual eu recebi o aviso. Eu estava muito preocupada e ele vinha me contando algumas coisas que aconteciam na vida dele e aquilo estava me deixando totalmente preocupada.
Então, quando eu sonhei, né, não era a respeito da outra pessoa que ia acontecer com a outra pessoa, mas era a respeito da minha preocupação em relação à outra pessoa. Então, eu tive esse sonho de coisas que eu tinha percebido que eram detalhezinhos e que se manifestou através dos meus sonhos. Então, sim, os sonhos podem surgir como presságios, como avisos. Agora, imagine você ter na palma da sua mão uma interpretação personalizada, com toda a simbologia que você teve no seu sonho e a relação entre elas e muito mais, a relação dessas simbologias com tudo que acontece, com toda a ação do seu sonho. Ter um aprofundamento com perguntas que vai te trazer mais clareza a respeito do seu sonho. Ter propostas de integração, exercícios e regulação emocional e clareza, tudo isso num só lugar, aqui na palma da sua mão. Bom, eu sou a Lu Guimarães, eu sou psicanalista, especialista nos saberes femininos e das práticas integrativas complementares. Também sou guardiã do cacau e idealizadora da Acácia. A Acácia é a guardiã dos sonhos. Uma inteligência que interpreta os seus sonhos, a simbologia dos seus sonhos, com base na psicanálise e na biografia de Jung e nas respostas que você traz após a Acácia te perguntar mais a respeito dos teus sonhos. Ela não só traduz o símbolo, como também aprofunda a análise e ainda propõe exercícios práticos para você aplicar aí na sua vida e para transformar esse símbolo em ação no mundo real. Ou seja, tira do sonho, coloca no mundo real. Tira do inconsciente e traz para o seu consciente, para que você tenha consciência do que realmente está acontecendo com você e das tomadas de ações que são necessárias serem aplicadas na sua vida. Nessa aula, você aprendeu que o seu inconsciente fala com você através dos seus sonhos e que através desses sonhos você pode encontrar soluções que te ajudarão a tomar ações de forma mais assertiva e consciente. E assim ter mais qualidade de vida automaticamente, autorregulação emocional e relações mais saudáveis. Agora você pode escolher, sabendo de tudo isso, escolher continuar sonhando e não ligar para o que o teu inconsciente está falando, ou realmente permitir que a guardiã dos sonhos te ajude a decodificar o que o seu inconsciente está tentando te dizer. Qual é a sua escolha hoje? Bom, somente por R$ 97 você leva a Acácia para sua casa, a guardiã dos seus sonhos, para utilizar na hora que você quiser, da forma que você quiser, no lugar onde você quiser. E é vitalício. Aproveita porque essa condição é por tempo determinado. Para você adquirir a Acácia, basta você fazer o check-out aqui embaixo. Espero que essa aula tenha ajudado a você a entender como que a interpretação dos sonhos é importante e como você pode usar essa ferramenta incrível para te ajudar nas tomadas de decisões. Faça o check-out hoje mesmo. Te espero lá. Forte beijo. Até mais.